Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu sou o pastor Fagner Silva e é com muita alegria que quero apresentar para você hoje mais um quadro Mulheres da Bíblia. Hoje iremos falar de duas mulheres que sua história está narrada no livro de Gênesis. Nós vamos falar hoje de Zilpa e Bila. E eu quero aqui mostrar para você as referências, tá certo? Que nós estaremos usando, né, como base de toda esta conversa, de todo este diálogo, que estará aí no livro de Gênesis, capítulo 30, também Gênesis 35, Gênesis 37 e 46, tá certo? Você pode conferir essas referências e se aprofundar ainda mais nas histórias dessas duas mulheres. Você sabe qual é o significado do nome dessas duas mulheres? Você sabe, por exemplo, o significado do nome Zilpa? Pois é, olha, Zilpa significa gota de mirra. Já o nome de Bila significa em hebraico modéstia, ou talvez possa também significar timidez. Interessante, não é o nome dessas duas mulheres? Você sabe onde elas moravam? Elas moravam em Harã, né, na região ali de Canaã. Pastor, e qual é a época que elas viveram? Elas viveram num tempo muito distante do nosso, né? Em 1730 antes de Cristo. É muito tempo, não é verdade? Os seus relacionamentos com Deus não é muito descrito na Bíblia. A Bíblia não tece nenhum comentário acerca de como essas servas elas se relacionavam com Deus. Não há muito detalhes, tá certo? Do relacionamento delas com Deus. Mas nós sabemos, né, que elas serviram a Leia e a Raquel, serviram a essas duas mulheres que foram esposas de Jacó. Olha, querido, o relacionamento de Zilpa, né, com a sua senhora Leia, né, está aí narrado nesses textos. Ela também se relacionava com Jacó, também ela teve dois filhos. Lembra dos filhos dela? Lembra? Tem certeza? Gade e Azer, tá bom? Já a outra, né, a Bila ela se relacionava com a sua senhora, né, a sua senhora que era Raquel, e também, né, com o seu senhor, que você também já sabe que era o próprio Jacó. Já ela também teve dois filhos, olha que interessante, dois filhos. Sabe qual era o nome dos filhos dela? Lembra? Vamos recapitular aí, né? Tá aí no texto sagrado. O nome de um era Dan e o nome de outro era Naphtali. Ela teve esses dois filhos. Vamos agora fazer aqui um breve resumo, tá certo? Da vida dessas duas mulheres. Bom, queridos, essas duas mulheres, elas eram escravas de Labão e elas foram entregues às filhas dele na ocasião do casamento delas. Era muito comum naquela época, né, as mulheres casarem e ganhassem do pai uma serva para que lhe servisse. Então, nesta época, né, as mulheres da época era muito comum, né, aquelas que tivessem uma boa condição econômica desfrutarem então de um auxílio, né, de um cômodo auxílio, e é o que essas duas mulheres vão receber. Então Zilpa foi entregue a Leia na primeira semana do casamento de Jacó, e Bila ela foi entregue também para servir a Raquel uma semana depois do seu casamento. Então essas duas mulheres serviram as esposas de Jacó. Ambas servas também foram entregues para a Jacó, né, para que ele pudesse engravidar e conceder direitos, né, de filhos às suas senhoras. Então, perceba que essa prática, né, das duas servas serem também esposas de Jacó ou serem concedidas a Jacó era uma prática também muito comum daquela época. Já a Bila, né, também concedeu a Jacó dois filhos, aos quais Raquel também deu um nome bem significativo, né? Ela deu o nome de um Dan, que significa julgamento, porque segundo Raquel, Deus ele tinha lhe feito justiça por causa da competição que havia, né, com Leia sobre a questão de ter filhos e também sobre a questão de ter Jacó, né, um ciúme com Jacó. Então, e também deu o nome do outro Naphtali, que significa minhas lutas, que segundo Raquel ela havia vencido as grandes lutas que tinha com a sua irmã. É bem estranho, né?
mas é assim que ela nomeia então o nome dos seus filhos. Zilpa concedeu 2 filhos de Jacó, os quais Léia chamou de Gade, que significa boa fortuna, e Azer, que significa alegre. Infelizmente, querido, Rúben, o filho primogênito de Jacó e Léia, ele mais tarde vai se deitar com a serva de Raquel, vai se deitar com Bila. Veja que não é somente as nossas famílias que têm problemas, não é? A família de Jacó era uma família muito, mas muito problemática. Agora, quais eram os propósitos dessas 2 mulheres? Qual foi a missão principal da vida delas? Primeiro, foi servir as filhas de Labão na nova vida de casada. E segundo, queridos, nós percebemos também com a leitura daqueles textos que eu mencionei para você, que elas também cooperaram para a formação das 12 tribos de Israel. Por isso que nós a lembramos até hoje, o nome dela está aí, marcado, né, nas Escrituras. Pastor, e o que é que a gente pode aprender com essas 2 mulheres? Que lições a gente pode, então, desfrutar, né, e que podemos imitar, inclusive? Sabe o que é que a gente pode imitar dessas 2 mulheres? Primeiro é a devoção, querido. A gente vê que a devoção dela, a submissão delas às suas servas é muito interessante, né? Algo louvável, tá certo? A submissão delas às suas servas. Contudo, o que precisamos evitar destas mulheres, também nem tudo nela deve ser imitado, né? A gente deve evitar algumas coisas. O que é que a gente deve evitar? Nós não podemos aceitar, querida, a degradação servil por confundir, né, a função humilde de serva. Não é porque ela era serva que ela deve servir de maneira a denegrir a sua própria imagem. Nós devemos manter a integridade moral, nós devemos manter a nossa integridade física quando nós estamos servindo alguém, trabalhando para alguém, prestando serviço para alguém. Bom, gente, Zilpa e Bila, né, são de fato, né, 2 mulheres com ricas lições. Do mesmo modo que a serva Agar, né, foi dada ao seu senhor para suprir a ausência de filhos de Sara, a gente percebe que as servas Zilpa e Bila também receberam a missão de gerar filhos de seu senhor. A missão de, a gente chama hoje de barriga de aluguel, né? Emprestar a barriga, o ventre, para que a outra tivesse filhos. Então, diferente de Agar, Zilpa e Bila tiveram o privilégio de verem seus filhos incluídos na descendência de Abraão, mesmo que seus próprios nomes não estivessem incluídos como matriarcas, né, de Israel. Há então um adendo que nós percebemos, né, na qual a história bíblica as inclui e também as aceita, né? Elas estão aí incluídas nas passagens bíblicas, são narradas aí com muita maestria, né? Com detalhes, não tantos, mas a gente tem detalhes aí, está registrada para nós. Serve então de exemplos, né? Os 4 garotos que elas tiveram se tornaram então 4 tribos abençoadas por Jacó. Na bênção de Dan, ou na bênção Adã, né? Uma exclamação de esperança da salvação de Deus. Para Gade, a gente vê que há uma promessa de esperança no final. Para Azer, há uma abundância de viveres. E para Naftali, a gente vê também a liberdade e o domínio na selva. Então a gente percebe que para cada um deles houve, então, bênçãos dadas por Deus. Elas tiveram também um vislumbre, né, do futuro brilhante de cada um dos seus filhos, com as revelações proféticas que se sucedem na Bíblia Sagrada acerca das 12 tribos de Israel, que inclui os 4 filhos dessas servas. A postura gentil dessas 2 servas é o que resulta, né, na aceitação e também na bênção para suas vidas e para a vida dos seus filhos. Pouco é exigido de nós para sermos aceitos e abençoados, queridos. O que a gente precisa é somente aprender a exercer as nossas funções, as nossas tarefas, as nossas atribuições. Jesus se fez nosso servo e por um preço extraordinário obteve o poder de tirar da nossa vida e tirar a mancha do pecado, tirar de nós aquilo que nos arrancava o direito de sermos incluídos e amados e protegidos por Deus. Jesus tirou essa mancha de nós e nos torna, então, escolhidos, eleitos,
santos, separados para Ele. Por essa mesma graça, alcançamos também a bênção de gerar filhos legítimos e abençoados com um bom futuro. Tudo pela fé. Então, creia nisso. Nós estamos em Jesus, ou em Cristo, ou em Deus, porque Jesus também tirou de nós toda mancha, tudo aquilo que impedia nosso relacionamento com Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Eu espero que você tenha aprendido um pouquinho mais com essas duas mulheres da Bíblia, que você possa aplicar as lições que aqui você aprendeu em seu coração, tá bom? Um abraço muito especial para você, que Deus continue derramando das suas bênçãos sobre a sua vida. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, tá bom? AD Ministério Verdade e Vida, e acompanhe nossos vídeos todos os domingos pela manhã, às 8 horas da manhã, no quadro Mulheres da Bíblia, além de lives e transmissões ao vivo que nós faremos durante toda a semana. Um abraço para você, que Deus te abençoe, e até o nosso próximo quadro Mulheres da Bíblia.